estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor de filosofia Romildo Calisto. E nessa aula nós vamos retomar o tema Filosofia no Enem, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professor? É isso, Bruna. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia no Enem. Na aula anterior nós falamos sobre a filosofia do Enem, ou seja, os princípios e as estratégias necessárias para lidar com essa avaliação que às vezes é tão difícil, né? Exige tanto do aluno ao longo do tempo, porque são 2 dias de prova, é uma maratona de 42 quilômetros praticamente. Mas hoje nós vamos tentar suavizar essa sua relação estudante com a prova do Enem no quesito filosofia. Como que a filosofia tem caído no Enem? Nós vamos falar nessa aula das habilidades necessárias que você precisa ter para resolver as questões de filosofia e também as outras questões, mas aqui eu vou abordar as habilidades que mais são cobradas nas questões de filosofia. Nós vamos falar também dos períodos que mais caem, dos conteúdos que mais caem, e vamos ver na prática como as questões de fato caem no Enem. Então vamos começar com as habilidades. A habilidade que mais cai, entre todas que tem na competência de ciências humanas, nas 5 competências, é a habilidade 1 da competência 1. O que ela diz? Ela diz que para o aluno fazer uma boa prova, fazer as questões, ele tem que saber interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Nessa habilidade, o aluno tem que saber não apenas decodificar um signo, ele tem que saber interpretar o que ele está lendo. E como todas as questões de filosofia, todas é um pouco de exagero, mas 95% das questões de filosofia, elas utilizam como obra-prima, como matéria-prima para a elaboração das questões, textos de autores, ou filósofos, ou comentadores. Sim, aluno, você tem que saber interpretar um texto filosófico, o que às vezes não é muito fácil. O que eu te oriento a fazer para cumprir bem essa habilidade? Familiarizar-se com textos filosóficos. Ler alguns livros de filosofia, ler alguns textos de filosofia que tem no PET 2, que tem no PET 1, para vocês ir se familiarizando com os termos e com os conceitos filosóficos. Vai te ajudar muito. Outra habilidade que é muito cobrada é a habilidade 23, que é analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Ou seja, a gente sabe que as leis elas mudam e que as políticas públicas elas acompanham o movimento da época. Mas entender por que isso acontece, quais são os conflitos sociais, por exemplo, que geraram o fim da escravidão, quais são as ideias que estão por trás de cada movimento, como Revolução Francesa, Revolução Industrial, é condição importante para você resolver as questões de filosofia no Enem. Veja, por trás de cada ação, por trás de cada movimento humano, existe uma ideia que move, que causa esse movimento. Se a gente entende a ideia por trás da ação, a ideia por trás do movimento, a gente entende a razão de ser daquele movimento. Então, quando você estuda filosofia, você estuda uma espécie de condição causal de um acontecimento ter surgido. E para isso você precisa, de fato, estar atento a essa habilidade. Outra habilidade requisitada é você analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Então, aqui, nessa habilidade, especificamente, o aluno é convidado a pensar como que a justiça, ou como que os princípios de justiça, eles são formulados ao longo do tempo. E como que esses princípios de justiça se transformam em leis, se transformam em modelos, se transformam em plano de governo. Para isso, um conhecimento sobre a ética dentro da filosofia vai te ajudar muito. Conhecimento sobre o que falaram, por exemplo, os filósofos contratualistas, os filósofos clássicos sobre a política, e mesmo os contemporâneos, te ajuda muito com essa habilidade. Outra habilidade que é cobrada
é a sua capacidade, a capacidade do aluno de comparar, habilidade 4, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Essa habilidade, embora não seja a mais cobrada, eu acredito que ela seja muito importante para a vida. Eu tinha falado na outra aula, Bruna, que o Enem, ele cobra do aluno uma postura diante da sociedade. Não adianta nada você saber o que é uma faca se você não sabe utilizá-la. Saber o que é uma bicicleta se você não sabe andar de bicicleta. Então não adianta nada você saber o que é justiça, o que é ética, os conceitos da geografia, da filosofia, da sociologia, se você não é capaz de utilizar esses valores para você se relacionar na sociedade. Então, comparar pontos de vista diferentes em diferentes culturas vai te habilitar, em termos sociais, não só para a prova do Enem, a ser uma pessoa mais tolerante, mais respeitosa, com um ponto de vista diferente do seu. Para mim, é uma habilidade que está faltando atualmente e que ela é muito importante, não só para a prova do Enem, mas para a nossa relação com as outras pessoas. Outra habilidade requisitada para fazer a prova é associar as manifestações culturais do presente aos seus aspectos, aos seus processos históricos. Veja, não adianta você saber os movimentos que existem hoje, quer dizer, até adianta, mas não é significativo saber os movimentos que existem hoje, movimentos feministas, movimentos das minorias, movimentos de afirmação, movimentos contra o racismo, se você não entender o processo histórico de luta por direitos, se você não entender o fundamento desses movimentos. Se você não entende por que existem esses movimentos, você possivelmente pode ir para uma manifestação e confundir com uma espécie de micareta, com uma espécie de festa ao ar livre. Então, entender o processo histórico do surgimento desses movimentos é uma coisa que o Enem vai te pedir de fato. A outra habilidade é identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Aluno, você sabe muito mais do que eu, que sou um jovem há mais tempo que você, que os meios de comunicação social, as mídias sociais, elas globalizaram o conhecimento, elas mudaram a forma de a gente se relacionar. Hoje você conversa instantaneamente com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, e isso traz algumas indagações sobre quais valores que nós temos que guardar, o que é ser fiel, por exemplo, num relacionamento que acontece por meio de mensagens, um relacionamento à distância. Então, a transformação dos meios de comunicação transformou também a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. Entender isso vai te ajudar demais nesta avaliação. Muito bem. Agora, talvez você não esteja satisfeito, porque as habilidades, elas falam muito mais sobre uma competência, a forma de você lidar com a vida ou com a prova. Como eu falei para você, habilidade é aquilo que te qualifica para ter alguma competência, né? Só que você deve estar perguntando, professor, fala preto do branco, o que de fato cai na prova do Enem em filosofia? Só falou de habilidade, competência, não entendi muito bem. Então vamos para o conteúdo mesmo. Em filosofia, 3 conteúdos caem recorrentemente na prova do Enem. O primeiro deles é filosofia política. Calma, nós não estamos falando da política do dia, não é da política que está acontecendo agora. Em filosofia, quando falamos de política, nós estamos falando daquilo que os filósofos elaboraram como teoria, como fundamento para a política que existe concretamente. Então, nós estamos falando de uma espécie de metapolítica ou dos conceitos políticos, por exemplo, da democracia, do absolutismo, da república. O que está por trás desses valores? Nós vamos ver, então, Thomas Hobbes, Rousseau, Montesquieu, o próprio Platão, por exemplo, que tomam esses temas e fazem uma elaboração teórica para a gente compreender o fundamento de valores políticos. Outro tema que cai recorrentemente no Enem é o tema da ética. Bruna, você acha que a ética é um tema importante para um aluno que é convidado a ser cidadão, assim, no Enem? Claro, importantíssimo, né? Pois é. Então, a ética é um tema que, de fato, é muito cobrado no Enem. Porque o Enem não quer saber se você sabe o que é ética. Ele quer saber como que você se posiciona numa situação de injustiça, por exemplo. Por isso que a ética
junto com a política, são os temas que mais caem nas questões de filosofia do Enem. Além desses dois temas, nós temos a epistemologia. Epistemologia, esse palavrão que na verdade vem de episteme e significa conhecimento. Veja, quando você se relaciona com o mundo, às vezes a gente tem a impressão de que a gente está vendo o mundo exatamente como ele é. Eu vejo a cor branca exatamente como é a cor branca, eu ouço o som da minha voz exatamente como é o som da minha voz, eu acredito que eu estou acordado e não sonhando nesse momento. Só que os filósofos, ao longo da tradição filosófica, eles problematizaram essas questões e começaram a produzir teorias sobre o conhecimento para dar a nós uma espécie de certeza ou questionar as nossas certezas sobre a transparência do conhecimento que nós temos sobre a realidade. Ou seja, será que o que nós estamos vendo de fato é da forma que é? Se você não consegue enxergar o mundo na perspectiva de quem está do seu lado, na perspectiva do outro, como é que você sabe que a outra pessoa está vendo a mesma coisa que você? Porque ela te fala, mas e se ela estiver vendo uma coisa diferente, uma cor diferente, e falando o mesmo nome da cor que você está vendo? Veja, parece um problema simples, mas é um problema fundamental, que a ciência vai utilizar como matéria-prima, que as outras áreas do conhecimento vão utilizar como matéria-prima, que é como, de fato, nós sabemos que conhecemos a realidade objetivamente. Como esse crânio aqui, como essa caixa, né, que possui um cérebro, ela consegue falar da realidade de forma objetiva. Esse é um problema epistemológico que vai ser tratado pelos filósofos como Platão, como David Hume, como Kant, para falar apenas de três aqui, mas todos eles, ou a maioria deles, vão tratar o problema do conhecimento. Muito bem, mas talvez você ainda não esteja satisfeito. Professor, você falou dos temas, mas me fala aí, qual que é o período da filosofia que eu tenho que focar mais para estudar para o Enem? Então vamos falar dos períodos da filosofia que mais caem. Já falamos dos temas, vamos falar dos períodos. O período da filosofia que mais cai no Enem, em primeiro lugar, é o período moderno, que vai do Renascimento, né, e passa ali pela filosofia moderna, e vão tratar de alguns filósofos importantes, como Kant, Hume, John Locke, né, nós vamos falar de empirismo, racionalismo, criticismo, nós vamos falar também dos filósofos contratualistas, ou seja, esse período ele é muito importante, porque nós temos ali a construção de uma base, do fundamento daquilo que será os nossos estados nacionais, daquilo que serão os nossos estados nacionais, daquilo que serão as nossas leis, por exemplo. Além disso, o outro período que é muito importante é o período antigo da filosofia, que começa ali com o surgimento dos mitos sistematizados por Homero e Hesíodo, que passam pelos pré-socráticos, continuam nos filósofos clássicos, sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, e termina ali com a filosofia helenística, Epicuro, né, Sexto Empírico, ceticismo, estoicismo e etc. Veja, esse período é muito importante na filosofia e ele é muito cobrado no Enem. Outro período que cai na filosofia de forma menos recorrente, mas que cai também, é a filosofia contemporânea, com os filósofos que vão ser meio que críticos à razão. Michel Foucault, Nietzsche, Karl Marx, eles caem por vezes nas questões de filosofia. Muito bem. Agora, Bruninha, os alunos, às vezes, eles querem saber como é que as questões caem. Então, nós vamos tentar fazer aqui algumas questões para mostrar para os alunos como é que as questões de filosofia, elas sim dependem de um conhecimento prévio de filosofia, mas elas dependem também daquelas habilidades que nós falamos no início, beleza? A primeira questão que nós vamos falar aqui é de uma questão que caiu no Enem de 2015, em que Nietzsche faz um comentário dos filósofos pré-socráticos. Eu vou ler. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. O comando da questão é: o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Nietzsche, um filósofo contemporâneo,
filosofia pré-socrática, filosofia antiga, período antigo da filosofia. Vamos ver as alternativas, vamos ver qual que atende a esse comando, que caracteriza o surgimento da filosofia. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais? Não. Essa alternativa estaria errada. Por quê? Porque não é um impulso para transformar, é uma espécie de pensamento sistematizado para transformar os elementos sensíveis em verdades racionais. Mas não são todos elementos sensíveis, são apenas alguns, alguns muito específicos. Essa alternativa, ela parece estar errada pela palavra impulso, não é o impulso de transformar. A alternativa B, desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Parece que aqui, essa alternativa B, ela é um distrator que faz você pensar nos mitos. É um mito que usa metáforas, não a filosofia. Alternativa C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Essa alternativa parece atender, mas vamos ver as outras, não vamos ser impulsivos, não. Alternativa D, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Não, ambição não é uma palavra importante para o surgimento da filosofia. E não existe uma maneira muito metódica de expor a diferença entre as coisas. Existe uma maneira muito mais ali pré-científica, mais especulativa do que metódica. A alternativa é tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Parece também que não é uma alternativa correta, porque não é bem uma tentativa de justificar, é de fato uma justificação, a partir de elementos empíricos, o que existe no real, não é apenas uma tentativa. Então, diante disso, Bruna, qual que você marcaria como alternativa correta aí? Alternativa C, a necessidade de buscar de forma racional a causa das primeiras coisas existentes. Vamos ver se a Bruna acertou, então. Parabéns, Bruna, de fato é a alternativa C. Por quê? Porque essa questão, ela faz alusão à aula que nós tivemos sobre o surgimento da filosofia, sobre mito. E aí nós temos, então, uma ideia muito importante. A filosofia, ela surge buscando um elemento físico para explicar o surgimento da natureza. E esse elemento físico ele tem que ser racionalmente pensado. Então, a água é um elemento físico. Mas não vejo a água em todos os lugares. Não vejo a água, por exemplo, no mármore. Mas o filósofo, pela sua capacidade de levantar hipótese, ele inferiu que a água está presente em todas as coisas. Em umas mais e outras menos, mas ela é o elemento que é o princípio, o arqué, o fundamento da vida. Vamos para uma outra questão bastante interessante, que vai trabalhar Shakespeare e vai trabalhar existencialismo. Vamos lá. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir? Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Esse solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão entre. Antes de irmos até as alternativas, eu quero aqui lembrar uma aula que não deu para explicar muito bem, que é a aula sobre existencialismo. Estava no finalzinho de uma aula que eu apresentei para vocês nesta terça-feira, mas eu quero lembrar que existencialismo é um movimento em que os filósofos colocaram na mão dos homens a responsabilidade sobre a sua existência. Os existencialistas não acreditam que a nossa vida ela foi destinada por Deus ou por qualquer ser sobrenatural que exista. Os existencialistas dizem que nós somos um ser que estamos no mundo e não temos nenhum sentido para a nossa vida, a não ser o sentido que nós inventarmos para ela. Então, se você quiser ser feliz, não procure a felicidade embalado em um produto no supermercado, ou no seu namorado, na sua mãe. Não existe sentido para a vida, a não ser que você finja que existe sentido para a vida. Então, nós somos um ser que nasceu sem saber de onde viemos e não sabemos também para onde vamos. Portanto, nós somos um ser para a morte e vivemos sem saber por que estamos vivendo. Portanto, isso causa em nós um certo desconforto. Se causa em nós um certo desconforto, eu não vou nem ler as alternativas, mas qual a alternativa de cara que parece ser a alternativa correta? Qual que você marcaria, Bruninho? Acredito que é a angústia humana, a consciência de si e a angústia humana. Sim, exatamente, A Bruninha acertou,
Por quê? Porque o fato da gente ter consciência de que nós somos um ser finito, um ser que vai deixar de ser, faz com que a gente se torne angustiado, já que não interessa se eu, por exemplo, sou uma pessoa rica ou pobre, se eu sou importante ou não importante, né, se eu vou viver muito ou pouco, no final eu vou morrer de qualquer maneira. Então, essa consciência de que nós somos um ser finito nos faz ter uma angústia pelo fato de a vida não ter nenhum sentido programado. Gente, muito obrigado, é isso mesmo. Continue estudando em casa, se cuidem e até a próxima aula.